Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, hoje eu vou ser o professor de vocês, né? Continuar a ideia daquela parte do todo da fração, fazer um pouquinho diferente hoje na aula, né? Fazer uma coisa diferente aí para vocês, mas continuando ainda a questão da habilidade que nós estávamos trabalhando anteriormente. E para ser a voz de vocês no chat, né? Colocar o que vocês estão dizendo, comentando, vai ser a professora Alessandra. Bom dia, alunos, bom dia, pais, professores, bem-vindos, como o Jonas disse, a mais uma aula de matemática. A participação, vocês sempre participam muito no chat, maioria das vezes com as respostas todas certas, e hoje não vai ser diferente, mesmo, como o Jonas disse, fazendo uma aula com umas atividades um pouco mais manuais, vamos dizer dessa forma, né, Jonas? Isso mesmo, né? Então, para a aula de hoje, já explicando aí para vocês o que eu vou pedir. Então peguem lá uma folha de sulfite, uma folha qualquer, pode ser de caderno, não tem problema não, separa, deixa separado e eu vou precisar de uma régua, no caso aqui eu estou usando um canetão, mas separa uma caneta, alguma coisa. Então uma coisa é que vocês tenham, régua ou uma folha de sulfite, pode ser de caderno, sem problema algum, e uma caneta. Se você não tiver régua, não tem problema. Dá para fazer aí também sem a régua se você tiver uma tesoura, né, Ale? Isso é verdade. Você sabe que quando eu aprendi a fazer o que você vai montar hoje, era sem réguas nem nada, né? Na época a gente usava um outro método que eu não vou dizer aqui qual que era, mas a gente conseguia fazer sem a régua, que eu acho que é a parte importante. Isso mesmo, né? Então tem vários. Hoje eu vou tentar mostrar alguns modelos, vocês vão entender o que nós vamos construir. Deixa separadinho aí durante essa aula, nós vamos tentar fazer. Para continuar a habilidade de hoje, nós vamos ter a habilidade 15 lá do sexto ano, que continua a ideia da parte do todo. O que nós vamos fazer aí nessa habilidade? Então vai aparecer aí para vocês que nessa habilidade está lá. Se você não tiver, não tem problema. Está lá no caderno do aluno, na página 66, 67, no volume 3. Você não tiver o caderno, não tem problema. Faça as suas anotações do caderno, deixa lá separado, que aí nós vamos fazer, né, Ale? É isso mesmo, gente. O importante é fazer as anotações, né, Jonas? Isso é a parte muito importante, porque, como o Jonas disse, quando vocês pegarem o caderno, os responsáveis de vocês pegarem esse material, vocês só podem transcrever das anotações que vocês fizeram para o caderno. Então, ter o número da página é muito importante. Isso mesmo, né? Então, vamos lá, continuando a questão do conceito que vocês viram anteriormente. Então, a relação entre a parte e o todo, que nós vamos tentar representar. Lembrando, né, o todo, o inteiro, que nós dividimos é a parte fracionária. Então, nós vamos ver aí como se fosse uma divisão, uma fração. E claro, aí nessa dobradura que nós vamos fazer mais para frente, vocês vão ver algumas partes de todo. Então, qual que é a ideia? Então, vamos continuar a ideia da aula passada. E aí, eu já vou dar um desafio para vocês, para a gente tentar antecipar aí aquela esquentada, né? Então, os irmãos Cláudio e Mariana receberam uma quantia de R$600. Então, foram lá, os dois receberam R$600 para organizar uma festa junina na escola. Cláudio gastou 1/4 da quantia recebida para a decoração. E Mariana gastou 2/5 da mesma quantia para a comida. Aí eu quero saber, qual o valor, né? Encontre o valor que Cláudio e Mariana gastaram na festa. Então eu quero saber quanto Cláudia gastou e quanto Cláudio e quanto a Mariana gastou. Então aí, para a gente esquentar a primeira atividade aí, né, para a gente fazer, vou dar 2 minutinhos para vocês, 1 minuto aí para fazer cada questão, bem tranquilo aí, e a gente já retorna com a resposta, beleza? Bom trabalho aí para vocês.
Jonas, tivemos várias respostas, mas eu acho que a maioria ficou na dúvida. Sabe por quê? A maioria colocou 300. Tá bom. Certo? Sendo que ali a gente tinha a situação de 2 pessoas. Mas, como eu não fiz a conta, não sei se está certo. Agora, a Natiele e a Ana Gabriele disseram Cláudio, 150. Ok. Mariana, 240. O Guilherme falou só do Cláudio, 150. O João Paulo também só do Cláudio. Agora a gente tem o João Guilherme, Pablo, Iago, um outro Guilherme, Isaac, Ana Júlia, que falaram R$300. E agora? Beleza. Vamos tentar entender essa questão da seguinte forma. Não é 300 a resposta porque não foi dividido igual. Então, não ficou metade para cada um fazer aí, no caso, gastar esse valor. A questão foi o quanto cada um recebeu, no caso aí, relacionado ao todo, que no caso era 600. Eu vou primeiro colocar a primeira resposta para vocês, que era relacionada ao Cláudio e à decoração. Então, na telinha de vocês vai aparecer a resposta, que é a seguinte. Então, eu pegava 1/4, se eu queria 1/4 de 600, então fazia comum. Alguns fizeram aí, como vocês colocaram, então eu multiplicava 1 vezes 600, e aí dava 600. Dividido por 4, encontrava 150. Eu também poderia fazer de uma outra forma, vocês poderiam fazer de um outro modelo. Então, eu tenho que pensar que 600 aqui, ó, é meu todo. Então, minha parte total. Eu quero uma parte disso, então eu quero uma parte disso, então eu quero isso aqui dividido em 4 partes, que no caso foi como colocado ali. Se eu dividir 600 por 4, eu vou encontrar R$150. Então, e ele pegou uma parte disso, ou seja, 1 que multiplica 150. Então, quanto que ele gastou só na decoração? 150. Então, eu posso fazer de N formas, né, Ale? Eu posso, no caso ali, representar, fiz de 2 maneiras diferentes, digamos assim? Sim, que no final das contas saíram da mesma ideia, né? Porque uma vezes 600 é 600, se a gente pegar a representação da fração. Mas se compreender que é só uma parte, foi o que você disse, posso fazer a divisão diretamente. Isso mesmo, né? Então esse é um dos modelos. Vamos tentar fazer o outro aí para ver se a gente consegue encaixar. Nessa outra atividade aí que vai aparecer para vocês, então Mariana gastou aí, no caso, foi com a comida. Então 2/5 de 600, então eu multiplico. 2/5 de a multiplicação, como vocês viram anteriormente. 2 vezes 600, 1.200. Dividido por 5, 240. Mas eu poderia fazer diferente, né, Ale? Sim. Então, seguindo essa ideia que você fez no anterior, né? Isso. Então, eu vou primeiro descobrir. Então, eu tenho o todo, de novo, 600. Então, o meu todo é o 600. Eu quero dividir, no caso ali, em 5 partes, né, Ale? Isso, porque o denominador é 5, que é o inteiro foi dividido em 5 partes. Isso mesmo. Então, se eu pegar 600 e dividir em 5, eu vou encontrar 120, não é isso? Correto. Então, dividir aqui em 5 partes, eu vou encontrar 120. Eu quero 2 partes dessas de 120. Então, 2 que multiplica 120. Então, eu encontro os R$240, que é a resposta. Tanto faz o modelo que eles quiserem utilizar, né? Sim, desde que a conta seja realizada da forma correta. Por quê? Observem que tanto o que apareceu na tela para vocês, como o cálculo que o professor Jonas fez, o resultado é exatamente o mesmo. Isso aí. Então, esse modelo aí que eu apresentei para vocês, esses 2 modelos, você multiplicar primeiro e depois dividir, ou, que nem eu fiz aí, primeiro a divisão e depois uma multiplicação, critério. Utilize o critério que você achar a forma mais fácil que você encontrar. Qual que é a ideia? Chegar na resposta. Nesse caso aí, a ideia era uma parte de um todo. Então, vamos colocar a segunda, tinha 2 partes do quinto, né? Então, dividi o todo em 5 partes e eu queria apenas 2/5. Para essa próxima atividade que eu quero encontrar com vocês, eu vou colocar então a adição. Então, eu vou adicionar, no caso, eu vou fazer uma soma de fração ali. Uma dica para vocês é uma fração equivalente. Então, na telinha de vocês vai aparecer
a questão 2, nessa atividade 2, que é o calcule a soma e represente uma malha, né? Se vocês conseguirem, mas não tem problema, se vocês não conseguirem representar na malha, pode colocar só a resposta no chat, a gente vai tentar fazer isso, né? Então, numa malha quadriculada, essa operação fracionária. Então, o que eu quero? Somar 1/3, 1/4 e 1/2. Para eu poder fazer essa adição, para eu poder somar, primeira coisa, acho que vocês já viram isso nos anos iniciais, eu tenho que ter frações equivalentes no denominador, não é isso, Ale? Isso, a gente não vai poder fazer essa operação se os denominadores não forem iguais, correto? Isso mesmo, né? E tem alguns modelos, vocês podem fazer da forma como que vocês acharem mais fácil para encontrar esse denominador. Então, de novo, como essa vai demorar um pouquinho mais, vou dar 3 minutinhos para vocês. Realizem, tentem realizar essa atividade. Antes de você jogar lá a resposta no chat, tenta fazer, coloquem lá, tentem colocar no caderno. Façam a ideia, ó. Tentem fazer assim, ó. Construam a ideia que vocês fizeram e aí depois tentem fazer mais ou menos a ideia que eu vou passar para vocês. Comparem, vê se a de vocês era mais fácil, vê se talvez a minha possa ser mais fácil, ou se vocês não conseguiram chegar na resposta, tentem identificar o que vocês erraram, beleza? 3 minutinhos e a gente já retorna. Bom trabalho. Jonas, muitas respostas, mas eu acho que alguns não prestaram atenção num detalhe importante que a gente falou. A gente só pode resolver a adição entre frações se o denominador for igual, correto? Por que eu estou dizendo isso? Porque a maioria respondeu 3/9. Vários e vários. A Bianca Cristina, ela colocou 1/6. A Soraya e
Cadê? O Leonardo colocaram 6/12. A gente tem respostas como a do Pedro Henrique, 10/15. O Emanuel falou 1/3, a Laura 3/12. Então, eu acho que alguns ficaram na dúvida de como transformar para poder somar. Tá. Então, para essa, no caso, essa adição aí, quando nós vamos adicionar fração, nós temos que fazer, no caso aí, como nós colocamos, o denominador tem que ser o mesmo. E aí nós precisamos encontrar as frações equivalentes. Existem vários modelos para vocês resolverem. Eu vou tentar colocar uma forma aqui para vocês resolverem. Dessa uma forma com que vocês vão identificar, com que vocês vão ver, eu vou mostrar na telinha para vocês um dos modelos que é uma construção, digamos assim, né? Vocês fazerem a fração e tentar entender o quanto você tem. Na telinha de vocês tem a resposta, que é a seguinte. Então, eu tenho que encontrar 1/3, então eu pego um inteiro lá. Pensa numa barra de chocolate. Então, eu tenho uma barra de chocolate, dividi ela em 3 partes, peguei uma parte, que é a que está em amarelo ali para vocês. Beleza. Agora, eu vou pegar outra barra de chocolate, para vocês tentarem entender, tá? Então, eu peguei uma outra barra, dividi ela em 4 pedaços. Peguei 1/4 dela, então eu peguei um pedaço dessa outra barra. Beleza. E aí, eu pego uma outra barra de chocolate, digamos assim, do mesmo tamanho e etc. E aí eu divido ela ao meio e pego esse pedaço. Só que para somar, você não consegue identificar o tamanho exato. Por quê? Porque você não sabe que cada um dividiu de um modelo, cada um fez uma forma de divisão, né? Então, por isso que eu tenho que encontrar a fração equivalente. No caso aí, para o denominador ser igual, nesse caso aí vai aparecer o 12 para vocês. Então, o que eu fiz do 1/3 para virar no denominador 12? Então, eu multipliquei por 4. Pode até deixar na tela, diretor. Então, eu multipliquei por 4. Então, eu fiz 3 vezes 4, 12. No segundo, fiz 4 vezes 3, encontrei 12. E o outro, eu fiz 2 vezes 6, encontrei 12 também. O que eu fiz no denominador, eu tenho que fazer no numerador. Então, eu multipliquei 1 por 4, multipliquei 1 por 3 e multipliquei 1 por 6. E aí eu encontrei as frações equivalentes. O que aconteceu? Qual que é a ideia? Então eu peguei lá 1/3, como vocês estão vendo aí na malha, e eu dividi ele em 12 partes. Dividindo ele em 12 partes lá, colocando, eu vou pegar 4 partes. A mesma coisa eu vou fazer para o 1/4. Então eu dividi os 12, né? Então eu peguei um inteiro, dividi ele em 12 partes, né? E peguei 3/12 ali, né? Peguei o contexto ali dessa parte em verde ali que vocês estão vendo. O último eu fiz a mesma coisa, então eu peguei 6 partes, que era a metade. Então essa é a forma, e aí eu vou somar os quadradinhos, eu vou encontrar 13 como resposta. Qual que é a ideia? Eu vou tentar montar um molde aí para vocês, para não ter que ficar fazendo toda hora esse desenho, né? Então vamos tentar fazer primeiro uma fração equivalente. Então eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que primeiro encontrar as frações. Então, eu tenho aqui, ó, 1/3, que soma 1/4 e que soma 1/2, não é isso? Isso. Beleza. Então, o denominador, todos esses aqui, ó, eu tenho que encontrar uma fração equivalente. Qual que é a fração equivalente? Eu vou mostrar um modelo que geralmente eu utilizo, que a gente chama mínimo múltiplo comum, né? Você encontrar, fatorar, você encontrar esse fator aí comum entre eles. Ou, o jeito também mais simples é você olhar na tabuada. Vai lá na tabuada do 3, do 2 e do 12, do 4, desculpa. Você vê o primeiro número que aparece, que vai ser o 12. O 12 vai estar em comum nas 3. Ele vai aparecer nas 3 tabuadas. Por isso que o 12, né? No caso aí vai ser o valor que a gente vai utilizar, né, Ale? É isso mesmo, a relação é bem essa. Então, para facilitar esse processo, se a gente for olhar na tabuada, qual é o valor comum, né, que vem do que o Jonas vai fazer agora? Então, qual o valor comum entre as 3 tabuadas? Isso mesmo, né? Então, para você encontrar esse valor comum, eu vou mostrar um modelo para vocês. Então, o que eu fiz? Eu peguei os 3 denominadores, coloquei e coloquei eles entre vírgulas, digamos assim, para separar. Então, eu coloquei 3, 4 e o 2 ali, como vocês estão observando. Qual que é a ideia? Dividir. Então, eu vou pegar os números. Aí você pode escolher os números, mas a ideia é dividir até restar 1, digamos assim, né? Então, eu consigo dividir por 2 esses elementos. Então,
O 3 eu não consigo, copia. Acho que vocês já até viram isso. Não consigo dividir, copia. O 4 eu consigo dividir por 2, né, Ale? Sim, que dá 2. Então, o 4 dá 2. E o 2 dividido por 2, eu encontro 1. Beleza. Tem outro 2 ali, dá para dividir de novo por 2, né, Ale? Exatamente. Então, divide por 2 aqui, o 3 não dá, copia. O 2 aqui, ó, eu consigo dividir pelo 2. Que ficou então, 1. O 1, copia. Não é assim? Isso. Sobrou só o 3. Ele é divisível por quem? Por 3. Pelo próprio 3. E aí, então, 3 dividido por 3. Chegou nesse mundaréu de 1, né? Digamos assim. O que eu faço com a coluna? Eu multiplico, né? Então, essa regrinha aqui, ó, agora eu vou multiplicar. Eu tenho 2 vezes 2 vezes 3. Beleza? 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Então, 12 é o múltiplo comum. Exatamente. É aquele valor que aparece na tabuada do 3, do 4 e do 2. Isso Como mesmo. é multiplicação, por isso que ele tem a relação do múltiplo, correto? Isso mesmo. Então, essa é uma das formas, né, de vocês encontrarem o múltiplo comum. Claro, se você colocar na tabuada ou se você fizer lá na divisão das barras, digamos assim, você também consegue. Então, vamos tentar fazer o seguinte. Vou tentar mostrar uma regrinha para vocês que é da equivalência. Então, nós vimos isso em aulas anteriores e aí nós vamos tentar fazer a equivalência. Então, 1/3 virou 12, alguma coisa sobre 12. 1/4, a mesma coisa, sobre 12. E meio, né? Mesma coisa, né? Sobre 12. O que eu fiz o 3 para virar 12, Ale? Multipliquei por 4. Beleza, então se eu multipliquei por 4 aqui, o que eu tenho que fazer em cima? A mesma coisa, pegar o numerador, né, e multiplicar por 4. Então, o que eu faço? Então, 1 vezes 4 aqui, 4. Beleza? Tranquilo. Vamos lá para o 4 aqui, ó. O que eu fiz o 4 para virar 12? Multipliquei por 3. Beleza, então eu fiz aqui vezes 3. Faço a mesma coisa para o de cima, né? Fração equivalente, multiplica por 3. Então, me dá 3 aqui. O que eu fiz o 2 para virar 12? Multipliquei por 6. Multipliquei por 6, eu faço a mesma coisa para a parte de cima, né? Então, isso aqui dá 6. Alguns, principalmente eu, já fiz muitas vezes aí, tem uma outra regra, né? Para a gente achar uma equivalência. Qual que é a ideia? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, que é um caminho contrário aí. Então, qual que seria a ideia? Você pegar o 12, dividir por 3 e multiplicar o resultado pelo numerador. É uma forma aí de vocês fazerem, mas como infelizmente a gente não tem tempo, não vai dar para executar. Então aí eu vou somar. Como as frações são equivalentes, eu mantenho o 12. Aí eu somo 4, 3 e 6, eu encontro 13, né? 13 sobre 12 é a fração ali, como eles viram na anterior, como resposta. Exatamente, e é aquela ideia. Só posso fazer isso porque os denominadores agora são iguais. Isso mesmo, né? E também apareceu para eles uma outra forma. Se eles encontrarem, se eu ver isso aqui, o que é 13 sobre 12? Nada mais é do que o inteiro e mais uma parte, né? Isso, mais um pedacinho. Eu posso escrever assim, não posso? Ó. Não é isso? Pode. Isso aqui, ó, se eu separar, ficaria assim, né? Ó, 12 sobre 12 mais 1 sobre 12, né? Então, isso aqui é um inteiro. Então, vou até apagar tudo aí para vocês verem. Nada mais é do que 12 sobre 12 aqui, mais 1 sobre 12, nada mais é do que 1 mais 1 sobre 12. Então, essa é uma outra forma também de representar, né? Eu tenho 1 inteiro mais 1 dozeavos. Exatamente, ou seja, comi o chocolate inteiro e ainda peguei um pedacinho do vizinho. Isso mesmo. Espero que vocês tenham entendido aí essa parte, que era a ideia de fração. Também tem outras formas, né, de nós encontrarmos uma fração. Não necessariamente ela, no caso aí, vocês vão ver ela separada, bonitinha. Mas tem uma outra forma que é por dobradura, né, Ale? Gente, agora vocês vão descobrir, eu estava sentindo falta de poder brincar um pouquinho. Vocês vão descobrir os dotes do professor Jonas para fazer
Dobraduras. É isso aí. Então eu vou tentar mostrar, já tô O tentar dizendo, é ótimo. vou tentar mostrar, porque eu não sou muito bom. Nós vamos tentar fazer, ó, pode colocar na telinha para eles, diretor, que é a ideia do tangram. Então, o tangram é um quebra-cabeça chinês, né? Composto por 7 peças, 5 triângulos, um quadrado e um paralelogramo, Ale. Pois é, você sabe que eu fazia muito, eu gostava de fazer com alguns alunos a dobradura do tangram, porque tem gente que já compra pronto. Mas eu acho que o mistério. Você eu imaginei que você preferia. Mas é legal fazer essa dobradura. E é por isso que o professor Jonas falou que quem tiver o sulfite, a régua, a caneta, para poder fazer junto, não é, Jonas? Vamos tentar fazer, né? Então hoje que nós vamos tentar elaborar, né? Vou tentar mostrar, já estou dizendo aí, eu vou tentar colocar para vocês. E pelo jeito eu vou rir muito. Porque eu não sou muito bom nessa construção. Eu conheço 2 modelos aí para construção, pelo que eu fui consultar depois, existem vários modelos aí para vocês construírem esse tangram. Então, a ideia ali é encontrar 5 triângulos, um quadrado e um paralelogramo. Como que você faz isso? Através da dobradura, ou seja, através de dobras você consegue encontrar esse tangram. O que eu vou fazer? Então, eu vou pegar uma folha de sulfite aqui, ó. Vocês podem pegar uma folha de caderno, que vocês acharem melhor. Aí o que eu vou fazer? Ó? Então, eu vou colocar o seguinte. Eu vou primeiro encontrar um quadrado. Como que eu encontro um quadrado? Ó, vou até tentar mostrar aqui para vocês. É fazendo um triângulo aqui. Ó. Tem que formar certinho uma ponta para formar o triângulo. Então, você vem aqui, ó. Você fez um triângulo, faz a dobra, né? Ó, se vocês conseguirem acompanhar comigo. Então, eu construí aqui, ó, a primeira parte. Então, o que eu fiz? Então, eu tirei uma dobra e aí sobrou um pedaço. Esse pedaço você tem que cortar. Eu vou usar a régua aqui para facilitar. Mas, vocês podem utilizar a tesoura aí como vocês acharem melhor. Então, eu encontrei aqui, ó, um triângulo. Beleza? Tranquilo até aí, né, Ale? Até aí, sossegado. Beleza, o que vocês vão fazer? Então, vocês vão abrir. Eu já vou fazer algumas marcações. Então, pega lá uma caneta, o que vocês tiverem. Já vou fazer algumas marcações. A primeira marcação que eu vou fazer é dividir esse triângulo ao meio. Então, vim aqui, ó. Dividir o triângulo ao meio aqui. Como vocês estão vendo aqui, ó. Dividir o quadrado ao meio aqui, achando na diagonal 2 triângulos. Beleza? O que vocês vão fazer? Vocês vão dobrar de novo ao meio. Só que eu vou tentar ensinar para vocês com todos os passos dobrados primeiro, e aí depois eu tento fazer o outro se eu conseguir tempo, tá? Então a primeira coisa, então vocês vão dobrar aqui, ó, do outro lado aqui, ó. Achar, né, ó. Pela diagonal, correto? Isso, a outra diagonal, ó. Vou encontrar aqui, ó, outro triângulo. Então fiz aqui outro triângulo, encontrei a diagonal. Só que eu não vou traçar essa reta por enquanto. Então, aqui, ó, tenho 2 diagonais e eu não vou traçar essa diagonal por enquanto. Mas precisa da marca. Sim. Por isso que foi feita a marca. Preciso da marca, senão eu não sei aonde ele vai fechar exatamente. O que eu vou fazer agora? Então, põe ele na sua mesa lá, né? Coloque ele sobre a sua mesa. Faça o seguinte. Qual que é a ideia? Tá vendo? 3 pontas. Então, eu estou com ele aqui na horizontal. Das 3 pontas, você vai dobrar até o centro, ó. Então, eu vou pegar ele, dobrar até o centro aqui. Então, fiz uma até o centro. Venho com a outra aqui, ó, até o centro. Só vou fazer com 3 pontas, tá? E venho com essa outra aqui. Deixa eu colocar na mesa, senão não vou conseguir, eu não tenho essa habilidade. Então, eu encontro aqui, ó, até o centro. Então, fiz essa dobra aqui, coloquei até o centro os 3. Beleza, Lê? Beleza, lembrou um envelope, né? Isso, parece um envelope, parece isso mesmo. Um envelope chique nesse caso. Isso mesmo. Aqui que você faz? Abre. Daqui eu já vou encontrar alguns triângulos. Então, eu vou traçar para vocês para encontrar alguns triângulos. Primeiro, eu vou encontrar um triângulo aqui, ó. Digamos, seja paralelo, né? Ó. Vou encontrar um triângulo aqui embaixo. Vou encontrar um triângulo aqui embaixo. Beleza. Vou encontrar um triângulo também aqui na lateral. Então, eu vou lá aqui, ó. Traço. Aqui, ó.
encontro outro triângulo. Aqui eu encontro o quadrado. Então, aqui, ó, vou encontrar o quadrado. Aqui em cima, 2 triângulos. Então, eu consigo encontrar aqui em cima 2 triângulos. Como? Só traçar a retinha aqui, ó. Então, você encontra 2 triângulos aqui em cima. Tá faltando o paralelogramo, né? Que ele tem que aparecer aqui. Como que você vai fazer isso? Então, ó, tô com ele assim em pé, né? Ó, com ele com o modelo. O que você vai fazer? Com esse lado que falta, né? Com esse lado esquerdo aqui, você vai dobrar ele ao meio, ó. Então, qual que é a ideia? Dobrar ele aqui, ó, ao meio. Então, estou tentando fazer aqui, ó. Você dobra ele aqui, ó, ao meio, tá vendo? Então, essa é a ideia. Eu estou com um triângulo normal, dobrei aqui, ó, como se fosse o quadrado inteiro. Dobrei ele aqui ao meio. O que que eu encontro aqui, ó? Se vocês traçarem a última reta, aqui, ó. Então, traça a reta, eu encontro o último triângulo e o paralelogramo aqui na lateral. Legal, né? Muito. E você sabe que essa história de existirem outras formas, a forma que eu sei fazer é diferente dessa. Então, existem outras maneiras, como o professor Jonas disse. Mas essa daí eu achei muito tranquila. Aí o que que vocês podem fazer, né? O que que vocês podem elencar? Então, você vai lá e aí você corta e você encontra as peças aí, no caso, no contexto, aí como vocês encontram as peças do Tangram. Então, eu vou ter os triângulos aqui, né? Vamos tentar contar. Então, 1, 2, 3, 4, 5 triângulos aqui, ó. Esses são 5 triângulos, um quadrado e um paralelogramo aí, que são as formas do Tangram que vocês conseguem construir. Construindo esse Tangram, vocês cortam, conseguem formar aí várias formas, como vocês estão olhando aí na tela, vocês conseguem fazer vários moldes, vários formatos. O que que eu vou pedir para vocês? Então, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, vou até pedir para deixar essa telinha aí, o que que eu gostaria? Eu quero que, tá vendo o triângulo em cinza lá em cima? Então, o triângulo lá à direita para vocês em cinza, que não sei se o diretor consegue mostrar, esse aqui, ó. Esse aqui, ó, isso, esse aqui, ó. Então, eu tenho que está ao lado do quadrado, correto? Isso, do lado do quadrado, em cinza. Eu quero saber quantas vezes esse triângulo cabe nesses 2 triângulos grandes aqui, ó. Então, quantas vezes eles cabem? Essa é a pergunta. Então, eu quero saber esse triângulo, quantas vezes eles cabem aqui dentro. Coloca lá no chat, 2 minutinhos para vocês, a gente já retorna com a resposta. Jonas, eu vou ser obrigada a admitir que é assim. A gente já começa rindo, né? Mas tem várias respostas. Mas eu confesso
que tem vários valores também, né? Então, por exemplo, o João Pedro disse que são 7. O Francisco e o Luca de Carvalho disseram 6. O Fabrício e a Evelyn Vitória disseram que é 8. A Ágata, a Fernanda disseram que é... E o Samuel, Hugo, o Rian, 4. E eu tinha visto mais alguém aqui, 3. David, e eu sei que eu vi um 2 ali no meio. E agora, quantos triângulos pequenos eu preciso para montar os 2 triângulos grandes? Boa, isso aí. Então, se você respondeu 8, tá certo. Vou apresentar para vocês a resposta aí na telinha, que é a seguinte. Então, no triângulo em verde ali eu consigo 4, e no triângulo em cinza, que eles são de mesmo tamanho, né? Eu consigo... No azul, desculpa, eu consigo também 4 cinza. Vamos tentar enxergar isso. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Claro, o outro também tem que ter 4. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então, eu consegui fazer aí, no caso, 8, Ale. Legal, né? Nossa, é muito legal isso. E são coisas que a gente não repara normalmente, né? Sim, e é uma forma aí que vocês vão enxergar nesse Tangram, né? Que vocês podem depois construir várias formas geométricas, vocês conseguem construir moldes, né? Eu vou ser sincero que eu não sou bom nisso, não consigo desenhar esse Tangram aí, fazer essa forma. Eu sei construir, então já vou até mostrar o meu aqui, ó, se vocês quiserem colocar depois lá na hashtag lá, construam de vocês. Deixam lá, mostra para o seu professor, mostra que vocês conseguiram construir, recortem ele, né? Dá para montar formas geométricas, brincar bastante com ele, né, Ale? Pô, legal, gostei dessa ideia, porque daí eles montam um deles e eles tentam fazer a representação de alguma figura e colocam lá na rede pra gente, né? Juro, vai ficar show. Beleza, manda lá, coloca lá, ó, o meu já está feito aqui, ó. Já montei o meu, construí, depois a lei faço o seu. Eu vou fazer só depois que terminarem as aulas aqui, mas na hora que eu chegar em casa, eu faço e vou colocar o meu na rede também, só que eu vou montar alguma figura. Ah, tá. Beleza. Eu não vou conseguir. Então, para finalizar a aula aí, para aparecer para vocês, então essa aula foi a habilidade 15, né? Nós, então, fizemos a parte do todo e finalizamos com a ideia do Tangram. Então, vai lá, né? Coloque a avaliação... Nossa, né? Coloque o que vocês acharam da aula, se gostaram, se não gostaram, o que vocês estão achando, quais as dúvidas, sugestões, né, Ale? Sim, principalmente a parte de sugestões, vocês podem colocar lá, né? É sempre muito bem-vindo, porque a gente lê, né? Isso a gente mesmo. lê todas elas. Então coloque lá, é muito importante a participação de vocês. E foi um prazer estar aqui, muito obrigado, valeu mesmo. Espero que vocês tenham gostado de ter construído esse Tangram aí. Espero que vocês tenham conseguido fazer. Não tem muitas dobras, né, Ale? Acho que eles conseguiram sim. Eu acho que sim, eles vão tirar isso daí de letra. Gente, muito obrigada pela participação e eu digo o meu até a próxima. Obrigado, até a próxima. Valeu, sexto ano. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.